Então, pessoal, né? Então a gente já fez esse preâmbulozinho aí, da questão dos índices, do que é um vetor covariante, do que é um vetor contravariante. Vamos começar agora a trazer a discussão, vamos voltar agora para o espaço de Minkowski. Então a gente só chamei a atenção daquele fato, né, para um espaço tipo euclidiano, com uma métrica não trivial, mas uma métrica constante. Agora, no espaço de Minkowski, não tem como nós reduzirmos a métrica à identidade por uma mudança de coordenadas, porque intrinsecamente o espaço tem direções tipo tempo e tipo espaço. Então, em geral, no espaço de Minkowski, a métrica, tem gente que usa a métrica, a gente usa os índices, no espaço de Minkowski a gente adota índices gregos, mini, kappa, lambda e assim vai. Os índices gregos, né, vão de 0 a 3. Então a gente vai associar aqui as coordenadas, a coordenada temporal, e vamos associar esses índices aqui às coordenadas espaciais, x, y, z. Eu não vou botar as letras iniciais do alfabeto, porque eu prefiro reservar as letras alfa, beta, gama, essas iniciaizinhas, que vão de 1 até 4, depois nós vamos ver, para o setor dos espinores. Vamos reservar esses índices aqui para os espinores, que não estão no espaço-tempo, né? No espaço-tempo direto, eles estão num espaço abstrato definido no espaço-tempo. Então, eu vou guardar os índices, vou deixar esses índices alfa, beta. Às vezes a gente acontece de botar índice alfa aqui, mas fica claro para vocês que é índice de vetor. Então, os índices vetoriais, eles vão ser colocados dessa maneira. E como nós falamos, né, se eu pegar, por exemplo, o vetor posição, então eu poderia definir o vetor posição com os índices assim. E aí a nossa métrica, vamos colocar lá, a nossa métrica vai ser definida desse modo. Em vez de trabalhar com a métrica G, a gente usa, muitas vezes aparece G', mas em geral, no espaço de Minkowski, a gente deixa a métrica G para espaços curvos. A gente usa a métrica eta para o espaço de Minkowski. Então essa métrica eta aqui, vamos colocar assim, é a nossa métrica 1, menos 1, menos 1, menos 1. Então aquele produto, né, aquele produto escalar que nós tínhamos representado desse modo, né, o elemento linha, né, ds2, que a gente escreve desse modo assim, dx transposto eta dx. Né? Esse que era o nosso elemento linha, era C2 dt2 menos dx, né, algo assim. Então vamos usar a métrica, e aí a gente vai usar a métrica, essa métrica aqui é a métrica do índice embaixo. Como a gente fez, G. Essa métrica pode, essa matriz, por acaso, né, o inverso dessa matriz é ela mesma. Eta menos 1 é igual a eta. Mas aí, quando a gente usar esse eta em cima, que vai ter os mesmos valores, a gente está se referindo à métrica no sentido inverso. Então, esse aqui é o inverso da métrica e esse aqui é a métrica original. Como a gente fez lá, a gente usava a métrica desse modo e depois a gente invertia essa métrica, mas em vez de escrever G a menos 1 e J, a gente adotou essa convenção. O inverso da métrica eu vou escrever com os índices assim. Então aqui é a mesma coisa. Só que, nesse caso, as duas métricas coincidem, porque o inverso dessa matriz é essa. Mas, em geral, se eu tiver uma métrica não trivial, o inverso da matriz não é igual a ela mesma, né? Então, nós estamos reservando a convenção de colocar os índices embaixo, convencionou isso. Esse aqui automaticamente sai com o índice em cima, porque é o inverso. Apesar de ser a mesma coisa, né? Numericamente é a mesma coisa, mas formalmente é o inverso. E aí a gente vai fazer a seguinte também, adotar a mesma convenção. Vamos adotar os vetores do espaço-tempo mesmo, o vetor coordenada, vamos adotar ele na forma contravariante. Então, nós vamos definir, então, o nosso vetor, esse nosso vetor x, né, que a gente adotou desse modo, ct, x, y, z. Vou pegar as componentes desse vetor e vou chamar de x' em forma contravariante desse modo, ct, x, y, z. Então, para nós, x0 é ct, x1 em cima é o x, x2 em cima é o y e x3 em cima é o z. Então, isso foi o que nós convencionamos, que eu vou precisar trabalhar com vetores de forma contravariante e covariante. Então, definimos, adotamos essa convenção de que
Os objetos do espaço-tempo, na forma original, eles vão ser definidos em forma contravariante. Então, é claro, se eu fizer agora a covariante, aqui, quando a gente vai para a forma covariante, passar de uma forma para outra, quer dizer, usar a métrica. Estamos falando disso aqui. Util igual a GU. Então, nós estamos adotando que esse cara aqui é o vetor original, o vetor de forma contravariante. Então, nós estamos adotando isso aqui, ó. Util I igual a GJ. Então, esse aqui é o nosso vetor de forma natural. É a forma contravariante. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou botar o vetor, em vez de botar tio, eu vou botar o índice baixo. Então, quando eu colocar x' embaixo, está implícito que isso aqui é a matriz eta mini vezes o x'. Ou seja, ele está fazendo isso aqui. 1 menos 1 menos 1 menos 1, 0, vezes CP y. Então é claro que o vetor na forma covariante ele vai guardar a mesma componente temporal, mas vai inverter baixo. Então essa é a nossa convenção de índices, né? Então eu vou colocar assim dessa maneira. Geralmente faz assim, ó, x' em cima, a gente coloca aqui x0, né, que é igual a CT, e as coordenadas do vetor x aqui. O x' embaixo, aí já não é o x0 embaixo, que é igual ao x0 em cima, que é igual ao CT, e o menos x. Outra convenção que a gente usa muito normalmente é a gente quando adota esse índice μ, que vai de 0 a 3, a gente adota esses índices aqui, que são os índices do setor euclidiano espacial, nós adotamos para eles adotar, são os índices latinos. Então esse I é como se o meu índice μ ele toma valores 0 e I. Esse I, 1, 2, 3, é o setor euclidiano. Então, é só lembrar isso. Então, que na forma contravariante, é o próprio vetor euclidiano, e na forma covariante, ele ganha o sinal I. Né? Aqui. Então, a gente está organizando. Na verdade, a convenção é essa aqui. A partir daqui, com o conceito de métrica, decorre tudo que a gente já tinha falado anteriormente. Deixa eu colocar aqui mais uma outra observação, que seria então agora isso aqui também. Ó. Se eu quiser então escrever esse objeto aqui, a partir desse aqui, então esse cara aqui vai ser feito com a métrica U menos 1. Né? A gente tinha feito isso. Ó. O tio é GU. Então U é G a menos 1 do tio. Então, se esse cara aqui a gente definiu normalmente em cima, então esse cara aqui embaixo, esse cara aqui sai embaixo. E se esse cara aqui está embaixo, este G menos 1 naturalmente a gente colocou em cima e esse cara sai em cima. Isso está acontecendo aqui. Estou seguindo exatamente a minha convenção. Estou adotando que o vetor original é contravariante e o vetor dual é covariante. E aí a métrica segue. A métrica normal é índice baixo e o inverso da métrica é índice em cima. Estou usando a convenção da soma, então nós não vamos escrever somatório nenhum. Né? Então, índices saturados, então está aqui. Isso aqui está. Então, esse cara aqui é a mesma coisa. Então, se eu pegar esse cara aqui, que tem um sinal menos, quando multiplicar pela métrica, vai ficar mais. Essa relação, então, uma relação sai da outra. Se eu fizer isso aqui, né? Se eu fizer isso aqui, ó, x' é eta, mini, x'. Então, como esse índice aqui é livre, eu posso multiplicar essa relação aqui por um eta kappa mi. E multiplico essa relação aqui pelo eta kappa mi. Então, essa matriz aqui é a inversa dessa. Então, esses índices aqui se cancelam. Então, esse tem isso aqui, eta mi kappa mi é o delta mi. Mantém essa noção de índice em cima e índice baixo. Então, observe o seguinte, às vezes também no início a pessoa confunde. O delta de Kronecker, ele é sempre 1. Então, é delta 0, 0, igual a delta 1, 1, que é igual a delta 2, 2, que é igual a delta 3, 3, que é mais 1. O delta de Kronecker é sempre mais 1. Não tem isso no espaço de Mingold. Não tem isso aqui. Porque esse objeto aqui já é a métrica. Se eu for fazer isso aqui, se eu quiser dizer o seguinte, eu tenho a partir desse objeto aqui,
eu vou multiplicar esse objeto aqui por um eta n kappa. Então isso aqui vai me trazer esse índice para baixo, isso aqui me daria o delta n kappa. Mas aí, se a gente observar, multiplicar a matriz identidade, esse cara é igual a esse, multiplicar a matriz identidade por um objeto, daí mesmo. Então isso aqui na verdade é o eta n kappa. Então não tem delta de Kronecker com os dois índices embaixo e dois índices em cima. O delta de Kronecker, que seria com os dois índices embaixo e os dois índices em cima, acaba sendo a própria métrica. Delta de Kronecker do espaço que corre só faz sentido se ele tiver índices mistos. Aí ele vai ser totalmente mais curto. Tá? Por causa disso. Que a propriedade dessa métrica é o que ela faz? Ela traz para o espaço dual. O índice que é contravariante vira covariante. Aqui eu fiz besteira. Qual é o papel da métrica? Transformar o índice contravariante em covariante. Então esse índice aqui vira μ. E o papel da métrica inversa é a mesma coisa, levantar. Métrica inversa pega esse índice covariante e traz para o espaço contravariante. E a métrica original, ela sai do espaço contravariante e traz para o espaço covariante. É só isso. Então, a convenção é essa. Na verdade, a convenção é só essa. É botar tudo aqui. E aí isso aqui já sai pela nossa discussão do que é dual em um espaço métrico. Deixa eu apagar isso aqui. Uma observação que eu vou fazer aqui também. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui eu acho que é. Então, as coordenadas. Então, por exemplo, se eu quiser agora, a questão que nós temos sempre é, quando a gente fala a palavra covariantizar, a gente usa essa palavra. Nós temos a palavra contravariante. Eu quero só precisar isso um pouquinho, porque isso às vezes é motivo de muita confusão, simples, mas conceitual. Também sei, em português eu acho que não sei se tem esse tracinho, se não tem, se alguém puder fazer isso pra gente, a gente vê. Covariante eu sempre escrevo. Eu não sei se aqui tem esse tracinho. Eu venho com a nova grafia, como é que fica? Você vê pra gente? Posso ver. Dá para os matemáticos se ligam muito nessas coisas, assim, de Não. coisa. Precisa não, mas matemática, esse tracinho pode fazer toda a diferença. Eu vi lá com algum matemático, professor teu, como é que eles escrevem contravariante. Eu também tô perdido nessa novo acordo, eu também não sei mais como fica. Eu vou olhar. Só olhar. Vamos lá, então, uma coisa, então, o índice contravariante ou o índice covariante. Então, significa que o índice contravariante eu estou trabalhando dentro dessa visão e o índice covariante eu trouxe a métrica para cá e fiz isso que é a minha PI. Então, trouxe o índice contravariante para a forma covariante. Quando a gente usa a expressão covariantizar, não significa colocar tudo em forma covariante. Significa colocar na formulação de índices de espaço de Minkowski. Covariantizar significa incluir no espaço de Minkowski. Como é que eu vou covariantizar uma equação? Na verdade é mais do que isso, né? Covariantizar uma equação significa escrever aquela equação segundo tensores de um certo grupo. Porque o conceito de covariância ele é um conceito associado a um certo grupo, a uma certa simetria. Algo covariante ou é contravariante de acordo com as transformações. Aqui eu estou usando aí uma notação um pouquinho mais solta, né? Covariantizar, na verdade, é escrever segundo representações tensoriais do grupo de Lorentz. Mas como eu ainda não falei de grupo de Lorentz, que vamos falar na próxima aula, eu estou ainda associando. Covariantização é escrever alguma coisa na notação minkowskiana. Então, por exemplo, se eu tiver um vetor V, como é que eu posso covariantizar esse vetor? Eu vou simplesmente dizer que esse vetor é a parte espacial de um vetor que está em forma contravariante. Ele vai ter que arranjar uma componente temporal para fazer. Ele é parte de alguma coisa mais completa. Então, ele é simplesmente a parte, vamos dizer, escalar, né, do ponto de vista do SO3, isso aqui é um escalar, ele é um escalar que acompanha esse vetor para colocar ele no espaço Minkowski. Ele não pode ser 0V, porque se eu fizer uma transformação, depois nós vamos ver o zero desaparece. Então, eu preciso sempre covariantizar, procurar os parceiros, né? Eu posso, por exemplo, pegar um objeto que tenha dois índices. Ou então, se eu quiser pegar um objeto que seja, por exemplo, vamos dizer que eu pegasse um objeto matricial, um tensor. Um objeto que tenha índices T e J.
Então eu vou imaginar que esse objeto aqui seja parte de alguma coisa mais geral, poderia ser um T-mini. Então esse objeto aqui que só tem T1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, tem 9 elementos, ele vai passar a ter 16 elementos. Vai aparecer um T00, vai aparecer um T0 com as 3 componentes I, vai aparecer um TI0 e vai aparecer o TIJ. Então esse TIJ, que tem 9 componentes, ele tem que ter 3, 6, 7 parceiros para formar as 16 componentes dele. Tem as 16 componentes aqui, partindo dessas que eu conheço no espaço euclidiano. Então isso é a covariantização. A covariantização significa você enquadrar aquele objeto agora numa notação em que as componentes estão no espaço composto. Por exemplo, se eu pegar o operador de gradiente, né? Se eu pegar o operador de gradiente, derivar em relação a x, é derivar em relação a x1 em cima. Não é x1 embaixo, porque x1 embaixo seria menos ddx. E derivar em relação a y, é derivar em relação a x2. Derivar em relação a z, é derivar em relação a x3. Então, claro, então, para eu covariantizar isso, eu preciso derivar em relação a x0. Ou seja, eu preciso que isso aqui seja acompanhado por 1 sobre c ddt. Então, a gente vai passar esse gradiente aqui, que a gente associa, né? As coordenadas dele são ddxi. A gente vai ver que ele vai aparecer dessa forma. D, Mi. Vocês poderiam perguntar, por que não é assim? É uma questão de escolha ou isso é fixado? Eu vou ver na próxima aula com as transformações de Lorentz isso aqui. Esse cara aqui, quer dizer, derivar em relação às coisas que a gente já viu hoje. Derivar em relação a um objeto contravariante é uma operação covariante. Nós temos hoje isso, né? Que a gente fala, se o X aí se transforma desse modo, derivar em relação a x' se transforma assim, R-1 transposto e J derivado em relação a x'. A gente já tinha aprendido hoje que, independentemente do espaço do código, a operação de derivação de um objeto que está no espaço, vamos dizer, a derivada em relação a um objeto tem a lei de transformação dual dele. Se o objeto se transforma com R, a derivada em relação a esse objeto se transforma com dual. Então vai ser a mesma coisa. Se a minha coordenada é o xi, quando eu derivar em relação a xi, esse objeto tem que ser um objeto covariante, ele não pode ser um objeto contravariante. Se esse cara aqui é contravariante, essa operação é covariante. Então, se essa operação é covariante, então, essa derivada é isso. Ao passo que aqui é a mesma coisa. Se eu tiver essa coordenada na forma covariante, então, se eu for derivar em relação ao objeto covariante, essa operação é contravariante. Então, a gente associa ela assim. Então, é só para ter cuidado, certo? Então, essa operação aqui é que contém realmente o gradiente. Essa operação aqui vai ter menos o gradiente. Por quê? Porque o gradiente está aqui, ó. Se eu pegar então dmi, derivada no sentido covariante, é a derivada em relação ao objeto contravariante. Então isso aqui significa 1 sobre c ddt, aí significa derivada em relação ao x1 em cima, que é derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z. Ou seja, esse objeto aqui é a covariantização do gradiente mesmo. Agora, se eu pegar esse objeto aqui, então tá certo, esse objeto aqui está com índice, então essa operação é contravariante. Então significa que eu estou derivando em relação ao objeto covariante. Então significa
significa que eu tenho 1 sobre C ddt. Mas aí eu vou ter derivada em relação a x1 embaixo. x1 embaixo é menos x, então vai sair aqui o menos o gradiente. Então só para vocês terem cuidado. Essa operação aqui, apesar do x' em cima, para não ter confusão, estou chamando a atenção porque às vezes há essa confusão. O x' em cima, ele é exatamente aquilo que está no espaço. É o x vetor. O x' embaixo é menos o x vetor. Porém, a derivada faz o papel oposto. Sabe? A derivada em relação a uma coisa contravariante é covariante. Então, para eu ter o próprio ddx com sinal mais, essa derivada ia ficar embaixo. Só para não confundir. Porque às vezes o cara, sem muita experiência, ele pensa que isso aqui também pega o sinal menos porque o x embaixo é com sinal menos. Não é. Porque a derivada embaixo significa. Mas na próxima aula, com a transformação de Lorentz, isso é automático. Mas aqui já dá para ver que é assim. Porque eu estou sabendo que se o objeto está no espaço, a derivada em relação àquele objeto está sempre no espaço dual. A derivação te coloca no espaço dual. Então, se você está derivando em relação a uma coordenada contravariante, esse operador aqui tem que aparecer de forma covariante. Aí isso está em jogo aí. Por exemplo, se a gente quiser... Imagina que eu tenho a divergência de um vetor no espaço euclidiano normal. Quero tirar a divergência de um vetor. Então, isso aqui significa que eu estou... Não sei o que significa. ddx, só para a gente ter uma ideia. ddx e dx. Mais, né? ddy e dy mais dz e dz. Então, derivar em relação a x é derivar em relação a x1 em cima. Vx, a componente x do vetor, é o v1 em cima. Derivar em relação a y, derivar em relação à coordenada x2 em cima. A componente do vetor, a componente y de um vetor, é o v2 em cima. E aqui é a mesma coisa, dx3, v3. Então, gradiente, isso aqui eu posso então pensar de compactar dessa maneira. É a derivada i do vi. Ou seja, então a divergência, ela tem que estar acomodada dentro de um objeto que vai ser dmi. Agora eu covariantizei, porque eu transformei o índice euclidiano no índice de Minkowski. E aí, claro, com isso eu ganho um termo novo. Eu vou ter 1 sobre C ddt do V0 mais a divergência de V. Certo? Então a covariantização sempre vai te dando a parte que está faltando. Então isso vamos pegar o gradiente, por exemplo, o gradiente de um escalar. O escalar não é vetor, ele não tem que estar com ninguém. Se eu pegar o gradiente de um certo escalar, então isso aqui significa ddx escalar, ou seja, vamos botar assim, vai ser, botar assim, vai ser ddx escalar e assim vai. Ou seja, isso aqui, esse ddx é a derivada em relação ao x1 em cima, então é o dy embaixo. Então o gradiente é generalizado dessa forma. Então, o gradiente passa a ser esse objeto no espaço do Minkowski. Então ele tem o gradiente, ele vai ter uma derivada em relação ao tempo, 1 sobre c, derivada temporal desse escalar, e depois vai ter aqui o gradiente do escalar. Lembrando, ó, cara embaixo, mas aqui o sinal é mais. Bom, a outra questão, né? A coordenada que está em jogo aqui é a coordenada x em cima, que é então a ddx, certo? Então essa é a covariantização do gradiente, a covariantização da divergência, a divergência do gradiente ao laplaciano. Aqui. Então vamos ver, fica claro para nós que se eu quiser covariantizar a divergência do gradiente de φ, então, ou seja, isso aqui é dx do ddx do φ. Mais blá blá blá. Então isso aqui é nada em relação a x1 derivada em relação a x1, x é x aqui, né? E assim. Então,
minha ideia, que a gente está vendo aqui, é que eu vou ter uma derivada em relação a xi e a outra derivada poderia ter. Para eu fazer o produto, então vocês poderiam pensar, faço eu isso aqui, ó, poderia pensar em fazer algo assim, ddx1, ddx1. O que nós fazemos, né, o que nós já aqui, nós adotamos a convenção de que todos os produtos escalares são feitos no sentido da métrica. Né? Para nós, o produto escalar do espaço de Minkowski é isso aqui. Se eu pegar um quadro de vetor A e multiplicar por um quadro de vetor B, isso aqui é eta mini, isso aqui é a nossa noção de produto escalar. Nós definimos a métrica. O produto escalar é feito com a métrica. Então, o Laplaciano, deixa eu marcar aqui, o Laplaciano é a divergência gradiente. O Laplaciano pressupõe um produto escalar. Então ele teria que ser feito algo desse tipo. Eta mini, que é a métrica, né? Isso aqui pressupõe algo do tipo G e J, derivada em relação a xi, derivada em relação a xj. Pressupõe que tem a métrica e as derivadas. Pressuposto que então isso teria que ser o eta mini, dmi, exatamente a noção do produto escalar. Só que, por exemplo, esse cara aqui, ó, eu posso usar esse tensor aqui para baixar essa meta para baixar isso aqui. Então pode ser escrito assim, dmi, dmi. Esse cara aqui abaixa assim. Ou então eu posso usar o seguinte, esse cara aqui pode abaixar o índice da métrica simétrica. Eta mini é igual a eta mini. E aí, ó, esse índice aqui abaixa isso. Eu poderia escrever isso aqui assim também. Dmi, dmi. Tanto faz, quer dizer, o produto escalar eu posso escrever assim ou assim. Depende de como você vai usar a métrica. Ou você usa essa métrica para abaixar o B e vai ficar a mi, bmi, ou você usa a simetria da métrica, eta mini, e aí esse cara aqui desce. Ou então fica. Mas aí como os índices estão saturados, mini e mini é a mesma coisa, eu posso chamar esse mini de mini. Então tanto faz, o produto escalar é feito assim ou assim, não importa. O importante é que a métrica vai fazer um índice em cima, ou eu coloco os dois índices em cima, coloco a métrica, tem quatro maneiras de ver esse produto escalar. Essa aqui é a maneira original. Aí eu posso, como eu fiz com vocês aqui, escrever isso aqui assim. Ou eu posso escrever assim, vai dar sempre a mesma coisa. Ou eu posso fazer assim. Eta mini. Posso escrever, como é que eu poderia sair daqui e chegar aqui, né? Então é só a gente escrever, deixa eu colocar isso aqui. Eu quero colocar tudo com índice embaixo, então eu mantenho isso aqui, eta mini. O que é a mi em cima? É eta mi kappa a kappa. Quem é o bmi em cima? É o eta mi lambda b lambda. Botei os índices embaixo como eu queria. Agora, esse cara aqui, ó, que é simétrico. Então, mini é a mesma coisa que mini. Aí, essa matriz aqui inverte essa, dando um delta de kappa ni. Então, aqui eu ganho delta de kappa ni. Então, esse kappa aqui fica ni. E aí ficou, eta ni lambda a ni b lambda. Delta mini. Como esses índices são todos saturados, eu posso chamar o ni de ni e o lambda de ni. Então, saindo daqui, colocando esses caras, a contravariante como a métrica em cima e o covariante, métrica em cima, covariante, usa as propriedades existentes aqui. Então, são quatro maneiras distintas de escrever a mesma coisa. Uma passa de uma para outra, sem problema. Certo? Então, com isso, a gente covariantizou o Laplaciano. Então, o Laplaciano, na verdade, ele está aqui, ó, eta mini, dmi, dmi, ou, que é a mesma coisa, como a gente viu, eta mini, dmi, dmi. Então, vou somar mini. A métrica é completamente diagonal, então aqui vai ter que ser 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. 0, 0, vale 1. E aqui D0 é 1 sobre C2 dt2.
Depois vamos pegar as partes espaciais, 1 vale menos 1. Aí vai ficar d dx1 embaixo, d dx1 em cima, d dx1 embaixo. Vai ficar menos o Laplaciano. Então a covariantização do Laplaciano é isso aqui. Isso aqui é o que nós chamamos de operador d'Alembertiano. Normalmente a gente usa o quadradinho, esse quadradinho aqui é isso aqui, dmi, ou dmi, ou eta mini, dmi, ou eta mini, dmi. Como se fosse para buscar, para fazer da maneira que eu quiser. Tudo igual. Também isso aqui. Então, covariantizei o Laplaciano. Certo? Então, já covariantizei o gradiente, covariantizei a divergência, covariantizei o Laplaciano. Vamos covariantizar agora o rotacional. Eu vou pegar o rotacional de um vetor. Então, sabe, o rotacional de um vetor V, a componente I desse objeto, é isso aqui, epsilon e j derivado em relação a xj, isso aqui é o normal, né? A componente 1 é dy, vz, menos dz, dy, e assim vai. Então, esse é o rotacional. Então, ele pressupõe na verdade, o rotacional, ele pressupõe sempre uma antissimetria. O rotacional de V, componente 1 é derivado em relação a x2, derivado em relação a y do V3, né? Derivado em relação a y do Vz, menos a derivada em relação a z do dy. Então eu poderia pensar assim, esse cara aqui, dy, aqui eu posso ter, isso aqui é derivado em relação a y, é derivado em relação a x2. Essa componente Vz aqui é o V3. Menos a derivada em relação a x3, que é derivada em relação a z, e a componente Vy, que é o vetor V2 em cima. Então eu poderia escrever isso dessa forma, como se fosse assim, V2, V3, menos V3. Então, a gente está vendo que o rotacional ele deve ficar numa estrutura assim. Se eu quiser, eu posso abaixar esses índices. Nada me impede de fazer o seguinte aqui. Daqui, ó, d de x2, mantém isso aqui. A coordenada y é o x2 em cima. Mas a coordenada v3 em cima é o vz, que é menos o v3 embaixo. Posso pensar assim. A coordenada v3, a coordenada vz é a coordenada v3 em cima, pela nossa adoção. Nós, tudo que está no espaço é contravariante. Então, a gente adotou que o Vz é o V3. Mas o V3 em cima, pela métrica agora, é o V3 embaixo com sinal menos. E aqui eu vou ter a troca de sinal por causa do V2 da direção. Então, eu estou escrevendo que essa componente ali, ela pode ser escrita assim, ó, menos V2 V3 menos V3. E aí, cara, eu faço isso para a componente 2 do rotacional, eu faço para a componente 3 do rotacional. Então, o que a gente está observando é que o rotacional agora, ele vai sempre ter dois índices explícitos. A componente 1, no espaço de Minkowski, isso aqui seria mi, ni, menos ni, mi, valendo para as três coordenadas espaciais. Mas eu tenho que introduzir a parte temporal. Para nós, deve aparecer alguma coisa nova, deve aparecer alguma coisa do tipo. Deve ter também alguma coisa do tipo D0 do V1 menos D1 do V0. Para covariantizar, eu tenho que colocar mini aqui. Então, normalmente, o que a gente vai fazer é o seguinte: vamos imaginar que eu tenho um quadro vetor VI. Eu posso, claro, escrever esse quadro vetor VI na forma covariante, eu posso passar da forma contravariante para a forma covariante, escrever isso aqui. Passei daqui para cá, eu tenho um vetor na forma covariante. E aí a gente define o rotacional, vamos chamar assim de R, mini. A gente vai definir desse modo: dmi, VI menos dmi.
Então a gente vê que dessa maneira, quer dizer, a informação do rotacional está aí dentro, mesmo que apareça um sinal menos. Vamos ver só para a gente ter uma ideia assim. Se eu quiser escrever isso aqui, ó, por exemplo, quem é o R12? R12, por essa definição, vai ser D1, V2 menos D2, V1. D1 é D, dx1. O D1 é derivada em relação à coordenada 1 em 5. D1 embaixo é derivada em relação à coordenada 1 em 5. O V2 embaixo é menos o V2 em cima. Que aí eu quero comparar esse V2 em cima, que é a componente VY. Não é isso aqui que é o VY do espaço euclidiano. No espaço euclidiano nós sabemos que é o V2 e o VY. Então, quero relacionar isso com o VY. Então eu sumo para poder colocar na forma contravariante, posso o sinal menos. Então esse menos aqui persiste e aqui fica VY. E aqui ficou o X. E aqui menos, derivada em relação a X2. D2 embaixo é a derivada em relação a X2 em cima. Mas esse X2 em cima é o Y. Muito bem. Só que o V1 embaixo é menos do V1 em cima. Então é menos Vx. Então aqui vai ficar mais Vx. Então, quer dizer, a componente 1, 2 do rotacional é menos rotacional de V, componente 3. Componente 3, olha, quem é a componente Z do rotacional? É dx, dy, menos dy, vx. Está saindo com sinal menos por isso. Mas, de qualquer maneira, eu covariante Z rotacional. Eu vou ter isso para a componente. Vou fazer R12. Vocês podem fazer o R23 e podem fazer o R31. Vocês vão ver que as três componentes do rotacional estão aqui com o sinal menos. Então isso aqui vai ficar menos rotacional de V componente 1 e esse aqui vai ser menos rotacional de V componente 2. Então a covariantização do rotacional está nesse objeto aqui. E é claro, agora eu posso pegar a componente R01, R02, R03. Então, esse meu rotacional no espaço euclídeo tem 6 componentes. Ele é uma matriz, ele é antissimétrico. Se eu trocar mi por mi, ele troca de sinal. É só olhar aqui. Ó. R mi é menos R mi. Então, isso é uma matriz que tem componente 0, 1, 0, 2, 0, 3, né? Depois 1, 0, 1, 1, 1, 2. 3, claro, que a parte diagonal é toda zero, que essa matriz é antissimétrica. Essa matriz tem a seguinte estrutura: é uma matriz 4 por 4. Sendo uma matriz antissimétrica, a diagonal dela é toda zero. Aí aqui, eu vou ter a componente 0, 1. R01, R02, R03. O que é o R01? É 1 sobre C, VDT, do V1 embaixo, que é menos o Vx. Menos, derivado em relação a X, do V0 embaixo. Olha isso aqui. Essa aqui é essa componente. E aí eu vou fazer. Então, como essa matriz aqui é antissimétrica, então, aqui vai ter menos R01, menos R02, menos R03. Aí aqui eu tenho o R2, mas o R2 a gente já viu, é menos rotacional de V, componente Z. Então aqui fica mais rotacional de V, componente Z. Aqui é o R13, que é menos o R, então isso aqui vai ficar, aqui vai dar rotacional de V, componente 2, componente Y, e aqui vai dar menos rotacional de V, componente Y. E aqui vai ser menos rotacional de V, componente X, e aqui vai ficar rotacional de V. A matriz é completamente assim. Tem só para prestar atenção, é que esses sinais vão sair assim, aqui vai ficar. Mas a informação do rotacional está aqui dentro, no setor espacial. Aqui mora o rotacional. E aqui mora o que veio arrastado pela covariantização. Certo? Então, essa é a maneira. Agora, então, como a gente já tinha falado em outros cursos aqui, o rotacional só é um vetor
no espaço tridimensional. Quando acontece essa coincidência do rotacional de um vetor ser um vetor. Se eu estou no espaço quadridimensional, ou 5-dimensional, meu rotacional vai ser sempre uma matriz antissimétrica. A estrutura do rotacional, ela acompanha sempre a dimensão do espaço-tempo. O divergente não, ele é sempre o escalar, mas o rotacional ele não vai ser nunca um vetor daquele espaço-tempo, a não ser que eu esteja em 3 dimensões. Como nós já vimos no curso mês passado, de mecânica, outros cursos aí, por exemplo, se eu vou para 2 dimensões espaciais, se o meu mundo tem 2 dimensões espaciais, o meu rotacional é dx dy menos dy dx. E isso aqui é uma grandeza. No espaço bidimensional, essa grandeza aqui é um escalar. Então, o rotacional em 2 dimensões é um escalar, em 3 dimensões é um vetor, em 4 dimensões é uma matriz 4x4 assimétrica, em 5 dimensões é uma matriz 5x5 assimétrica, assim vai. O que é importante é que o rotacional ele é sempre uma matriz em D dimensões, ele é uma matriz D por B assimétrica. Então, se eu estou em 2 dimensões, uma matriz 2 por 2 assimétrica tem sempre essa estrutura. Uma matriz 2 por 2 em 2 dimensões é equivalente a um número, é um escalar. Então, o rotacional em 2 dimensões é um escalar. Uma matriz assimétrica em 3 dimensões, né? Vamos pegar agora uma estrutura de uma matriz assimétrica geral, 3 por 3, o diagonal é sempre 0. Então, olha aqui é A, aqui é menos A, aqui é B, aqui é menos B, aqui é C, aqui é menos C. Então, ela tem 3 elementos, são os 3 componentes de um vetor. Se eu vou para 4 dimensões, aí ela vai ter 6 elementos. É uma matriz assimétrica 4 por 4, tem 6 elementos. Se eu vou para 5 dimensões, ela vai ter 15 elementos. E assim vai. Então, o rotacional ele segue, né? ele é sempre caracterizado por uma matriz assimétrica, porque a gente está acostumado a aprender o rotacional primeiro em 3 dimensões. Então, a gente associa o rotacional a um vetor. Mas isso é uma coincidência do mundo tridimensional. O rotacional não é um vetor, o rotacional é um tensor, é uma matriz assimétrica D por B. Em 3 dimensões, eu posso transformar ela num vetor. Todos nós sabemos, né, que em 3 dimensões espaciais, qualquer matriz assimétrica IJ pode ser escrita como delta de epsilon eletívica vezes o vetor PK. Então, eu posso sempre associar esse A aqui ao VZ, esse B aqui ao menos DY e o C ao VX. Então, eu sempre posso passar de um vetor, na verdade o rotacional é isso, mas eu uso essa relação chamada de dualidade e transformo em vetor. Então, para nós o rotacional em 3 dimensões é um vetor, na verdade é uma matriz 3 por 3 assimétrica. Então isso vale também para o espaço uniforme. Quando nós vamos ver a importância, né, dessa matriz aqui, quando a gente for estudar o eletromagnetismo, isso aqui vai ser crucial para as equações de Maxwell. Professor, Oi. o Gabriel falou com o seu Gabriel Vidal, lá, que é meu colega lá da UFRJ, ele está tentando generalizar o rotacional para mais dimensões. Isso. E eu tinha falado com ele esse lance de que quando você subir dimensão, vai virar um tensor e tal. Isso. E ele estava tentando ver um jeito de fazer ainda ser um vetor, tentar caracterizar como um vetor, e falou que ia te mandar um e-mail. Ele chegou a te procurar? Ainda não, para falar sobre isso. Isso especificamente não. Isso, ele me procurou um tempo atrás, mas conversou de coisas mais genéricas. Tá, falou entendi. sobre isso. Tá. Então, se ele chegar alguma coisa, ele explica para a gente. Tá? Então, então a gente pegou as operações todas. Por exemplo, uma equação de continuidade, como a equação de continuidade da corrente, né? Quando a gente trabalha com a continuidade, uma equação de continuidade DDT de uma certa grandeza ρ mais divergente, uma corrente igual a zero. Se tiver uma equação de continuidade com uma grandeza qualquer, tem uma densidade de uma certa grandeza e uma densidade de corrente dessa grandeza. Então, essa equação aqui, posso botar imediatamente de forma covariante. É só pensar que derivar em relação ao tempo é C vezes derivar em relação à coordenada x0. Vou deixar esse ρ aqui. E essa grandeza aqui, a gente já viu como é que a gente pode escrever. A divergência, né, desse vetor, eu posso escrever desse modo aqui. Ó. DI do JI. Então, fica claro que isso é igual a zero. A melhor maneira de eu transformar essa equação numa equação covariante
é eu tomar o Rho Professor, deu um sobre como C. sendo o J0 sobre C. E aí o C se cancela, né? Quer dizer, se eu tomar o Rho igual a J0 sobre C, eu tenho essa equação aqui. Então eu pegar o C Rho, Tá ao contrário, não, tá ao contrário sim. eu incorporo o C Rho, Vai cancelar o. chamo isso aqui de um J0. Então a gente vai ter D0 J0 mais DI JI igual a zero. Então isso aqui fica DI JI igual a zero. Então a forma covariante dessa equação de continuidade é essa, desde que a minha, vamos dizer, quadra e corrente, eu defino dessa maneira. Eu coloco aqui C vezes a densidade e coloco aqui a própria corrente. Então fica uma coisa desse tipo. Eu vou deixar então alguns exemplos de coisas para vocês covariantizarem. Tá claro o conceito? Então, isso é só basicamente o que eu acho que é importante vocês ganharem feeling nessa manipulação, é com a questão. Deixa eu apagar aqui, a questão da métrica. Eu vou fazer aqui uma outra coisinha. Por exemplo, uma outra coisa que a gente tem que ter cuidado aqui, imaginar que a gente pega uma matriz do espaço do universo. Por exemplo, imaginar que a gente pega uma matriz do espaço do universo. Uma matriz M genérica. Precisa ter esse simétrico, tem esse. Pegar essa matriz aqui. Eu vou querer. O que significa tirar um traço de uma matriz? Quando eu pego uma matriz no espaço, euclidiano normal, vou pegar uma matriz, tirar o traço dessa matriz é somar os elementos da diagonal. Ou seja, eu estou multiplicando pelo delta J. Tomar um traço dessa matriz significa multiplicar pela métrica. A métrica está disfarçada aí, eu estou numa base ortonormal. Então, se eu quero tirar o traço dessa matriz aqui, essa matriz está no espaço do uniforme, para eu tirar o traço dela, então o meu traço vai ser a métrica, só que esses dois índices, então, quer dizer, no espaço do uniforme a gente sabe que vai ter que sempre fazer a contração índice em cima com índice embaixo. Então a gente define o traço de uma matriz desse modo aqui. A métrica, ou se eu quiser colocar esse objeto em forma contravariante, a gente já sabe mexer com esses índices, eu posso abaixar esse, se eu quiser escrever isso aqui assim, eu posso fazer assim. Ó. Vamos botar esse cara com índice em cima. Então esse cara com índice embaixo é eta, mi kappa, eta, mi lambda, m kappa lambda. Estou só fazendo essa transposição. Esse objeto que é covariante, ele vem desse objeto contravariante. Esse kappa abaixa o índice para virar mi, e esse lambda, esse eta abaixa o índice para virar mi. Então tá, isso aqui é a forma covariante, isso aqui é a forma contravariante. Agora, ó, usando a simetria da métrica, esse cara aqui vai me dar um delta de mi kappa, esse cara aqui vai virar, então esse mi vai virar kappa, então toda essa expressão aqui vai virar kappa lambda, n kappa lambda. Mas claro, como esses índices são saturados, kappa vira mi, lambda vira mi. Então, posso escrever assim, os dois, um em cima e outro embaixo, ou vou fazer o contrário. Eu faço uma gangorra, sobe um e desce o outro. Tá? Então, isso é o traço. Então, o traço, então, o cuidado que a gente tem que ter é esse. O traço dessa matriz M, ele vai ser 0, 0, 0, 0. Então, vai ser M, 0, 0. Quando eu colocar aqui 1, 1, é então 1 menos 1. Vai ficar menos M, 1, 1, menos N, 2, 2. Então, cuidado que o traço, ele não é a soma dos elementos da diagonal. Ele respeita a métrica. A parte temporal vai para o sinal mais, mas a parte espacial vai para o sinal menos. Então, cuidado com isso aqui. Ou se eu quiser usar essa forma aqui, é a mesma coisa. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, que esses índices são iguais, né? A matriz, a métrica diagonal só vai poder mi ser igual a mi. Ou eu posso escrever assim, ó, m, 0, 0, menos m, 1, 1, tá aqui, ó.
Então não importa se está na forma covariante ou na forma contravariante, a métrica, quer dizer, o traço, vai carregar esse sinal menos, né? Claro, se eu agora escrever a matriz dessa forma, né? M, posso, se eu pegar a matriz assim, ó, M, mi, né? E multiplicar isso aqui por um M, mi, eu poderia até pensar o seguinte, ó. Esse índice Mi aqui levanta esse índice Mi. Então eu poderia escrever isso aqui como sendo assim, ó, M Mi, que é M00 mais M11 mais M, agora é tudo mais. Se a matriz agora está numa forma mista, o índice é covariante e o índice é contravariante, ela ganha tudo sinal mais. Mas eu recupero aquilo ali, ó. Quando eu abaixo um índice temporal, sempre que eu abaixar o índice temporal, ele abaixa com a métrica positiva. Mas quando eu abaixo o índice espacial sozinho, ele desce com a métrica negativa. Então, está tudo igual, nenhuma inconsistência. Estou querendo dizer, ó, se os dois estão em cima e os dois estão embaixo, o sinal é menos. Mas se um está em cima e o outro está embaixo, é tudo mais. Como a gente viu, cara, M00 mais M11 mais M22 mais M33. Aí, eu posso descer esse, fica tudo igual. Mas aí quando eu desço esse, ou eu posso escrever também assim. Se eu desço, subo esse e desço esse, nada acontece. Se eu subo esse, ganho um sinal menos, mas desço esse, ganho um sinal menos, nada acontece. Então posso escrever também assim. Subo esse, desço esse. Subo esse, desço esse. Subo esse, desço esse. Então eu posso escrever assim, 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 ou assim. É tudo igual. Tá? São várias maneiras de tirar o traço. O que é importante é que tirar o traço significa contrair com a métrica. Então o que é importante é esse conceito. Traço uma matriz, né? Mesmo no espaço riemanniano qualquer. Se tiver uma métrica, o traço da matriz é isso. Por quê? Porque o traço da matriz ele tem que ser um objeto escalar. Então, se eu fizer uma transformação, né, nesse objeto aqui, a única maneira de eu ter o escalar é se essa matriz estiver contraída com a métrica. Se eu pegar num espaço que tem uma métrica, então fica como tarefa para vocês. Se pegar uma matriz M, J, num espaço que tem uma métrica não ortonormal, ou seja, onde haja uma métrica, uma base não ortonormal, ou seja, haja uma métrica não trivial, a minha métrica não é a identidade, então tirar o traço de uma matriz, o que significa tirar o traço de uma matriz? É tirar dessa matriz um escalar sobre o grupo de isometria, sobre o grupo de rotação daquele espaço, por exemplo. Então, se eu quiser tirar esse traço aqui, então, se esse o meu objeto aqui é M e J, se eu fizer uma transformação, a matriz muda quando eu mudo de base. Quando eu faço uma transformação que faz uma rotação dos vetores, as matrizes também mudam, né? Não é só o vetor que muda, as matrizes acompanham, sofrem rotação também. Então, se eu fizer uma rotação, espaço vetorial qualquer, não estou falando nem de espaço de hipótese, estou falando de espaço qualquer, tem um vetor. Se eu fizer uma rotação que mexe nos vetores, as matrizes também, quando eu mudo de base, as matrizes elas sentem as rotações. Só que essa matriz aqui, que a gente tem aqui é o seguinte, o vetor P', ele sofre a rotação, a transformação desse modo. Se eu tiver uma matriz de dois índices, uma matriz normal, né? Então eu vou ter R, I, kappa, R, J, L, N, kappa, R. Então isso é a transformação de uma matriz. Se o vetor roda com a matriz R, a minha matriz, eu posso colocar isso em forma matricial fechada, eu posso colocar aqui R e kappa, boto aqui a matriz N, e aqui eu boto R transposto. Então, quando eu faço uma mudança de base, meu vetor sofre essa transformação, e as matrizes daquele espaço que absorve todos os vetores sofrem essa transformação. De tal maneira que MV transformado é M', P',
mais M' é R, M, R transposto, R. Se ele tivesse isso aqui. Se a matriz é ortogonal, isso cancela, isso mostra que uma matriz atuando num vetor continua dando um vetor. Essa lei aqui me mostra isso. Agora, se eu pegar, então eu tenho essa transformação. Eu tenho que lembrar que sobre uma transformação, né, a minha matriz se transforma desse modo. Então, quando eu definir o traço dessa matriz, o traço de M' vai ser o traço de R em R transposto, que é igual ao traço, devido à propriedade cíclica do traço, isso aqui é o traço de R transposto para cá, R transposto, R. Mas, esse objeto não é necessariamente igual a 1, só se a base for a base ortonormal. Se essa base não é ortonormal, o que eu tenho é isso. R transposto, G. R é igual a G. Em geral, o que eu tenho é isso. Então, se a base for ortonormal, G é 1, R transposto é igual a 1. O traço é invariante. Mas se a base não for ortonormal, isso não é 1. Então, o traço não é invariante. Para que eu vou fazer essa grandeza ficar invariante? Se eu agora pego essa grandeza e defino assim. Defino uma grandeza G, M. Se eu pegar essa grandeza aqui, traço, vou pegar agora, na verdade, pegar essa grandeza aqui, traço de G, M. Então, isso aqui vai ser, então vamos dizer, traço de GM, traço de G', então isso aqui vai ser traço de G', invariante, isso vai ficar R transposto, G, botar, a métrica tem que botar, vai ser traço de G', então isso vai ficar traço de G, R transposto, R, N, R transposto. Aí agora sim, eu trago esse R transposto para cá. Traço de R transposto de R. Mas agora sim, isso aqui é invariante. Isso aqui fica traço de GR. Então, traço de GN' é igual ao traço de GN. Então, quando eu for definir, para eu ter um traço, para poder formar um escalar, dessa grandeza aqui, se eu pegar essa grandeza aqui, G e J, N' e J, isso aqui é G e J, então, essa grandeza é invariante. Então, eu preciso subsidiar essa definição com o G, não com o delta. Se eu colocar o delta, o traço usual é justamente N' e I. O traço é a soma dos elementos da diagonal, porque a métrica é a identidade. Mas se a métrica não é a identidade, N' e I não é invariante. Porque fica faltando alguma coisa aqui. Então, eu preciso definir desse modo. Então, vamos fazer, é o que está acontecendo no espaço limítrofe. Para eu definir o traço, o que é o traço de uma matriz? É um escalar que eu vou tirar de uma matriz. Para eu tirar um escalar de uma matriz, eu tenho que contrair a matriz com a métrica e tirar o traço. O produto dessa matriz por essa matriz é uma outra matriz, não é um escalar. Mas aí, quando eu tirar o traço, fica tudo ok. Então, se eu pegar o traço desse objeto aqui, traço desse objeto aqui, se eu fizer uma rotação, uma transformação, a métrica não muda, eu estou fazendo transformação de isometria, a métrica não muda, né? G' é igual a G, né? Bom, isso aqui é G' que é igual a G, a métrica fica invariante. Então, isso aqui não muda, mas o M muda. E aí o M muda de tal maneira a deixar isso aqui invariante. Tá certo? Conceito? Então, sempre que forem definir o traço, lembrem-se que vocês têm que ver qual é a métrica. Primeiro, para depois definir o traço. Tá? Não é simplesmente somando a diagonal. Você gostou da aula de hoje? Muitas fórmulas. Hoje ele está saciado, né? Só teve fórmula. Simples, mas teve, né? Os primeiros ingredientes da nossa farmacopeia, né? Isso. Hoje, semana que vem vai ser melhor, você vai gostar mais ainda. Tá bom, galera? Então, vamos deixar uma tarefa boa para casa, bem quebra-cabeça aí. Alguém manipulou a tarefa que eu deixei na aula de apresentação? Manipulado, você já deve ter resolvido, né? Até publicou, né? Se bobear, né? Então, se alguém tiver dúvida, fala com o Google aí, fala com o Gustavo. Vou deixar a seguinte tarefa. Imaginar que eu tivesse uma equação assim. Por que te deixou aqui mesmo?
no final acabou virando. Ah, tá sendo covariante. Vamos tentar, mas eu consigo tirar algum suco daqui. Quando eu tivesse essa equação quebrada, então essa equação, obviamente, ela não tá escrita de forma covariante. Tem um escalar, tem um vetor, tem outro vetor. Essa equação está escrita sob forma... Ela é covariante segundo SO3. No espaço euclidiano ela é covariante. Ela não é invariante, mas ela é covariante. Se eu fizer uma transformação de rotação, esse lado aqui se transforma como um vetor, esse objeto aqui é um vetor, esse objeto é um vetor. Então tem vetor mais vetor igual a vetor. Então essa equação é covariante segundo SO3. Agora eu quero ver como é que eu posso, como é que essa equação pode sair de uma equação que seja covariante no espaço subcorte. Ela é um pedaço de uma coisa covariante no espaço subcorte. Então vou buscar a covariantização dessa equação aqui. Então vou botar duas equações, tá? A covariantização para as equações que seguem. Por exemplo, uma outra equação que eu posso colocar aqui, vou pegar uma equação tensorial, tipo assim, TI, uma grandeza TIJ, mais DDT, um vetor VJ, igual a zero. Tem uma equação parecida com uma equação de continuidade, a derivada de um vetor e a divergência de um tensor. São somados na mesma equação. Dei um sentido covariante para essa expressão. E vou pegar uma outra, só mais umazinha, e a gente acaba. Na próxima aula a gente já vai trabalhar direto em cima do grupo de Lorentz. Espero que com isso aqui vocês, de certa maneira, bom, depois a gente vai chegar nessa equação. Nós vamos mostrar o seguinte, daqui a 2 aulas, não na próxima aula, nós vamos mostrar que as equações de Marx não vão ser o ponto de partida da gente.
gente vai, eles não vão ser o ponto de chegada, né? Nós vamos mostrar que tem as equações de Maxwell, e daí eu tenho a relatividade, ela deixa invariante as equações de Maxwell. Vamos fazer o contrário, vamos partir do mundo relativístico e vamos impor uma única condição que aí vai tirar as equações de Maxwell. As equações de Maxwell elas vão sair para nós como uma consequência da luz, a partir do pressuposto da invariância da luz, para chegar nas equações de Maxwell. Mas isso aí vai ser uma forma da gente exercer melhor a covariância. Nós vamos trabalhar bastante esse conceito de colocar em forma covariante ao longo dessas discussões. Vamos colocar uma última equação aqui, que seria a seguinte. Botar em forma covariante a equação de Schrödinger. Vou botar assim, menos Laplaciano, menos h cortado ao quadrado, sobre 2n Laplaciano de um certo φ, mais v vezes φ, igual a i, h cortado, dt do φ. Considerando que φ é uma grandeza escalar. Φ é um escalar. Não é um vetor, não é um escalar, é um escalar. Então, vou colocar isso em forma covariante. Espero que ninguém chegue na equação de Dirac. Vocês devem estar imaginando que eu estou fazendo essa pegadinha, mas né, a resposta não é a equação de Dirac. Tá? Então, deixa essas três tarefinhas para vocês. Então, pera, mais umazinha, já que eu fiz. Não precisa entregar, não tem pressa, não tem. Vou botar aqui uma tarefinha só final, já que a gente está com a mão na massa. Suponhamos que eu tivesse uma matriz desse tipo, uma métrica. Chamamos essa matriz aqui, ela não é completamente diagonal. Tem aqui, esse produto escalar é zero, mas o produto escalar de 1 com 3 e o produto escalar de 2 com 3 não são zero. Tem essa métrica aqui. E aí a gente quer procurar as isometrias. As isometrias dessa métrica são as matrizes que satisfazem a essa condição de R transposto G R igual a G. Então eu queria que vocês estudassem qual é a forma da matriz R mais geral que fecha aquela condição. Ou seja, qual é a forma, quer dizer, qual é a estrutura das isometrias dessa métrica. As isometrias dessa métrica são as matrizes R. E outra coisa, mostrar que elas formam um grupo. Mostrar que essas isometrias formam um grupo. Ou seja, se R1 é isometria e R2 é isometria, então R1, R2, então R3 é isometria. Segundo, se R é isometria, então R menos 1 é isometria. Terceiro, obviamente, a identidade é uma isometria. Se eu botar a identidade, é ver tudo se fecha. A identidade é uma isometria. Se o produto, se duas são isometrias, a terceira, que é o produto delas, também é. E se uma matriz é uma isometria, a sua inversa também é uma isometria. Isso forma uma estrutura de grupo. Então, a segunda tarefa é ver que, em geral, né, por isso que a gente fala de grupo de isometria. Porque as isometrias da métrica constituem um grupo, nesse sentido, desses três postulados serem satisfeitos. A existência, o fechamento,
a existência da inversa pertencente ao conjunto e a identidade, naturalmente, uma isometria. Então, por isso que ele fala grupo de isometria, porque essas matrizes formam um grupo. Agora, o que eu quero é ver qual é a estrutura dessa matriz. Como é que é a cara dessa matriz que define uma isometria geral dessa métrica, para essa métrica. Bom? Ok, eu vou botar aqui para vocês. E aí, semana que vem, se Deus quiser. Por que a gente pode